Olá, gente! Galerinha linda do segundo ano! Vamos lá para continuar nossos conteúdos. O nosso conteúdo dessa semana, ele é Maravigold. Ele simplesmente é o conteúdo chamado Revolução Industrial. Revolução vem nesse sentido, né, de mudar, né? Eu gosto de usar muito uma canção, né, eu vou só falar a canção que mostra bem o que seria a revolução. Ó. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Traduzindo, tudo que já aconteceu já não vai ser da mesma forma. A Revolução Industrial é uma das revoluções que mais marcam a nossa atualidade. Nós somos frutos da Revolução Industrial. Imagina só a sua vida sem um ventilador em Teresina, BR-Obró. Graças à Revolução Industrial. Imagina só sua mãe, você pedindo lá um vestido, mamãe quer uma roupa aqui para festa, sua mãe ainda tendo que ir atrás de fazer o tecido e depois costurar. Eita, tudo isso, né, é fruto, né? Essa facilidade, quero uma roupa, preciso, vou lá e compro. Essa facilidade, isso que as máquinas sendo quase uma extensão das nossas vidas, faz parte desse processo de revolução industrial. Então a gente vai entender como é que isso aconteceu, como foi esse processual, iniciando aí o nosso conteúdo novo. Então vamos lá. A gente vai falar, né, a Revolução Industrial, ela acontece no século XVIII. Claro que o processo que vai ajudar a desencadear, né, a Revolução, ele já vinha se arrastando, se produzindo. Então, a galera vai do trabalho artesanal para o trabalho com as máquinas, o trabalho com as mãos, manufatura feito com as mãos para o trabalho com as máquinas. Como acontecia até então? É como se fosse essa imagem aqui. Nós temos poucas pessoas trabalhando, eram as artesãs ou os artesões. A produção era feita, né? Uma pessoa dominava todo o processo de produção. A pessoa sabia fazer o fio para fazer o tecido, fazia entrelaçar, né, os fios e aí tudo mais, sabia até costurar. Então era um trabalho completo feito muitas vezes por uma ou pouquíssimas pessoas. E aí existiam as corporações de ofício, que vem desde a Idade Média. Eram pessoas que sabiam e dominavam aquele ofício, que se reuniam, né, para fazer e trazer aquele produto de qualidade. Só que essa produção, ela é vagarosa, devagar, quase parando. E aí a gente vai ter o quê? Uma demanda maior, por exemplo, por tecidos, que é o primeiro grande produto a ser industrializado. Uma necessidade maior. Por que, professora? Você pode perguntar. Gente, a produção de M&M, né? M&M não é aquele chocolate na história, tá? A produção de M&M é a produção de meninos e meninas. Ela foi aumentando. A galera foi aumentando, né, a produção de gente. E aí, na medida desse aumento populacional, era preciso mais produtos. Então, não tinha quem conseguisse produzir sapato suficiente, não tinha quem conseguisse produzir, né, tudo que eles precisavam, né, como tecido. Nada disso conseguia ser produzido o suficiente para aquela demanda, aquela necessidade. Daí foi necessário, né, a se pensar em saídas, né, como poderíamos aumentar essa produção, acelerar essa produção e dessa forma, né, a gente conseguir produto suficiente para a galera e principalmente garantir mais lucro. É então que se começa esse processo de industrialização na Inglaterra, tá? A Inglaterra vai ser a primeira, né? O pioneirismo inglês, e a gente vai entender o porquê. Primeiro, a Inglaterra, galera, tinha grana. Tinha muita grana. A gente estudou nos conteúdos passados, o processo de revolução e tudo mais, e eu já citei de onde a Inglaterra tirava essa grana, do comércio, tá? A Inglaterra tinha uma grande frota marítima, dominava, né, a questão do comércio, do transporte nesse período. A Inglaterra também estava se usando da pirataria, eita, os piratas, né? Tava tudo lá, Jack Sparrow, tava tudo lá garantindo riquezas para a Inglaterra. E essas riquezas na Inglaterra, elas eram investidas no melhoramento do comércio. Então não era só ter um acúmulo de riqueza, mas no que essa riqueza vai realmente trazer, né? Que condições novas elas vão trazer para a Inglaterra? E é isso.
o acúmulo de capital, o acúmulo de dinheiro garantiu que a Inglaterra se inserisse num processo de organização capitalista, o comércio foi engrandecido na Inglaterra e a partir daí a gente tem esse processo, né, de, pô, temos muito dinheiro, vamos investir. Para produzir uma máquina, galera, não é do nada. Produzir uma máquina precisa um tempo pensando, como eu farei, né? Como eu farei essa produção? Como eu vou inventar isso? Como é que essa máquina vai funcionar? Então, eu preciso de pessoas para estarem fazendo os testes, para estar fazendo as experiências. Tudo isso requer grana. Então, a Inglaterra tinha grana, tá? Na Inglaterra tava faltando liga para amarrar o dinheiro. O negócio lá tá bem bacana. Nós temos o processo de modernização da agricultura. O que é que vai acontecer? Os chamados cercamentos, eu já citei nas aulas anteriores. Na Inglaterra, as terras eram bem soltas. Tipo, a galera não estava muito preocupada com muitas terras. Só que aí, né, os camponeses que trabalhavam nessa terra, eles produziam para comer, para subsistência. E eles vão ser expulsos. Os donos da terra vão pensar, cara, vou usar essas terras para poder produzir mesmo, para comercializar. Então, houve o cercamento dos campos. Os camponeses foram expulsos do campo e os donos da terra cercaram as terras para quê? Produção, né, mais mecanizada, e já começando esse processo, mas principalmente uma produção agrícola para vender. Então, não era mais, vamos produzir aqui só um arroz, um feijão, né, um trigo, para a gente fazer nosso alimento, para comercializar. Então, eles vão dar aí um sentido de mercado também para a agricultura. Outra coisa que vai acontecer, nesse processo de cercamento, eles vão aumentar a criação de ovelha, né, as ovelhinhas, já tudo, gente, as ovelhas eram criadas soltas. Aí eu fico imaginando a alegria dessas ovelhinhas, tudo feliz, solta, né, uhul, satisfeita. Só que aí chegaram os cercamentos, as ovelhinhas tudo apertadinha agora, as ovelhinhas não estão mais felizes e essas ovelhas elas vão ser matéria-prima para produzir esses tecidos. Então essas ovelhas vão ter que aumentar a sua produção, tá? Uma produção muito grande de ovelhas, elas estão agora em ambientes mais, né, controlados, não estão tão felizes com certeza. E essa lã, né, vai ser utilizada como matéria-prima para a produção de tecidos. Inicialmente não vai precisar de muito, né? Que eles não sabem como produzir rápido, mas já já eles vão aprender como fazer essa produção ficar muito de flash. Então, a mão de obra barata. Gente, estava chovendo trabalhador. A galera vai sair do campo para a cidade, chamado êxodo rural. Foram expulsos lá, né? A galerinha ficou sem terra, o pessoal pega suas coisas, né? Canta até a musiquinha. Vou me embora agora, eu vou me embora lá para a cidade. E a galera vai para a cidade. Chega na cidade, cadê emprego? Cadê o emprego? Não tem, tá? As pessoas ficam desempregadas, perambulando, mendigando realmente pelas cidades, né, mais importantes da Inglaterra. Então, a gente tem uma mão de obra abundante e desesperada por qualquer tipo de emprego. Então, essa mão de obra vai ser barata, porque ela tá ali louca para comer. Eles precisam pelo menos comer. Então, eles vão ofertar seu trabalho, né, que é só o que eles têm, a sua força de trabalho, em troca de quase nada, né? A gente vai ver esses detalhes também nas próximas aulas. Então, a gente tem também matéria-prima disponível. Que matéria-prima? Já disse que eles têm a lã para fazer o tecido. Eles também têm jazidas de minérios de ferro, né, como a hulha, que também é utilizado como matéria-prima e também para produzir as primeiras máquinas. Eles têm aí, né, a questão dos textos, produção de algodão também, dá para ver visualizando no mapa, e eles têm aí a produção de ferro, a metalurgia realmente. Então, isso tudo vai ajudar nesse processo de ter o que precisa para poder iniciar, dar o pontapé inicial nessa industrialização. Então, é por isso que a Inglaterra vai ser pioneira, não é porque lá tem gente bonita, não. É porque lá tem aquilo que é necessário para iniciar essa produção industrial. E, claro, o chute final para garantir. Vão lá, galera, industrializa geral. Vai ser a Revolução Inglesa. Conteúdo que a gente estudou, né, na semana passada. E essa Revolução Inglesa, ela vai ajudar
vai engrandecer esse processo porque é uma revolução burguesa. E a burguesia, por mais que não tivesse diretamente no poder, a burguesia vai estar influenciando, né? Ela vai estar lá na Câmara dos Comuns, no parlamento, e vai ajudar a votar ideias, leis e processos que garantiriam o engrandecimento desse processo de comércio, de comercialização, que tem um maior boom, impulso com a industrialização. Eu trouxe aqui para vocês, mais para caráter informativo, né, a questão da produção mecanizada, como vai ser esse processo. Não é de uma hora para outra, ele pronto, a melhor máquina tá aqui, velocidade da luz, uhul, não. Vai ser bem devagar. Eles precisavam aumentar a produção de tecido, e o tecido, gente, era produzido fio por fio, pelas fiandeiras. Lento, lento, lento. Quase parando. E aí começaram, né, os primeiros experimentos. O que a gente tem? Em 1967, a gente tem a Spin Jenny, é o nome que vai dar para essa máquina. Ela vai começar a produzir fios, né, 8 fios por vez. E esses fios, essa era uma velocidade que garantia que uma fiandeira fazia o trabalho de 12 fiandeiras. E, claro, era pela força dela mesma. Elas iam, a máquina movida ali pela força humana. Em 1769, nós temos a Water Frame. O que essa Water Frame vai fazer? Essa Spin Jenny, ela tinha uns fios muito quebradiços, muito finos, né? E acabavam quebrando na hora de fazer, né, e montar o tecido. A Water Frame vai ser o quê? Os fios mais grossos, mais resistentes. Aí o tecido ficava meio rústico, né? Meio pesado. E aí vem em 1779, eles inventam a Mule. É uma máquina meio que híbrida. Mistura um pouquinho da Spin e da Water. Como é que eles vão fazer? Esses fios, eles vão ser finos e ao mesmo tempo resistentes. Por que eu tô falando de fio, gente? O tecido, ele é feito a partir do entrelaçamento de fios. Pode pegar aí um tecido aí de vocês, olhar bem direitinho, tem vários fios e eles são entrelaçados de tal forma que é quase imperceptível. E aí essa mule vai ajudar nesse processo. E o que vai acontecer? Essas mules, a Water Frame e a mule, elas já são máquinas maiores. Então elas precisam ser movimentadas pela água. Elas são máquinas movimentadas pela força da água. Então elas vão para as fábricas, começam a ser montadas, né, o sistema fabril, e eles vão para regiões próximas a rios e riachos. E aí o que nós vamos ter? A necessidade, agora nós temos fio demais, tá chovendo fio de tecido, mas para montar o tecido é preciso um TA, que era manual, então não adiantava. Fazia um monte de fio, mas as mulheres ainda iam fazer, né, e os homens iam fazer ainda artesanalmente a montagem do tecido. E aí a primeira expressão disso, olha, eles pegaram essa máquina a vapor, essa máquina que está aqui, né, ao fundo, é a máquina a vapor. E essa máquina a vapor, ela é de 1765, né? Ela foi começar a ser testada e ela vai ser acoplada a essa ideia do tear mecânico. Então a gente tem uma máquina movida a vapor. Já não vai ser mais necessário ficar em regiões próximas a rios, as fábricas, elas vão para dentro das cidades, poluir a cidade mesmo, né? Não ficar longe não. E esse TA mecânico vai realmente, agora sim, nós temos a produção de fios rápidos e agora nós temos o entrelaçamento desses fios muito mais rápido. Então vai aumentar realmente a produção. Outras mudanças que nós temos é a questão dos transportes, que vai encurtar as distâncias, né? No sentido de facilitar esse processo tanto de transporte de mercadorias como de pessoas. Nós temos o barco a vapor de 1807 e nós temos a locomotiva, né, de 1814. Essa locomotiva também movida, né, a vapor. Essa locomotiva vai alcançar, vai ser chamada de foguete, 45 km por hora. Você pensa, nossa, professora, 45 km não tem nem emoção. Mas para aquele período isso era extremamente veloz e isso facilitou encurtar as distâncias, a locomover pessoas, a realmente garantir um processo mais amplo aí de difusão dessa industrialização. Para a gente fechar, né, isso não costuma ser cobrado no Enem, mas é para a gente estruturar que essa industrialização ela não vai acontecer da mesma forma, nos mesmos lugares, ao mesmo tempo, não. Ela passa por um processual. Então, para tornar didático, a gente acaba dividindo, tá, a Revolução Industrial em fases. Temos a primeira fase, que é no século XVIII, ela é restrita, na verdade, à Inglaterra, tá? Ela inicia-se na Inglaterra e é a Inglaterra que vai, né, ser o modelo,
né, de industrialização. Eles usam máquina a vapor, né, então ainda é mais lento o trabalho, né, aí vem a questão das ferrovias, é tudo que eu acabei de abordar com vocês. Utilizam carvão, né, como a força, carvão mineral, a força motriz das máquinas. E aí eles vão aqui fazer o processo de sair da manufatura, né, feito com as mãos, para a maquinofatura, feito com as máquinas. A segunda fase já é uma fase em que vai além da Inglaterra, né, a França, Estados Unidos, Bélgica, por exemplo, também vão começar um processo de industrialização inspirados na Inglaterra. Já se usa a eletricidade, olha só, as máquinas estão mais rápidas, o motor a combustão, ou seja, já vão usar a força aí, né, dos combustíveis petrolíferos. Já tem a ideia do aço, usar o aço. O ferro, gente, ele é mais difícil de malear. O ferro, ele entrando em contato com água, ele se desgastava mais fácil. A questão do aço vai facilitar esse processo, né? O aço é mais maleável e o aço também é mais resistente à água. Então, a gente tem início das tecnologias de comunicação, é nesse período, né? Já no fim do século XIX, a gente tem os primeiros telefones, logo em seguida vem os primeiros telégrafos também, né? Que é antes do telefone. Nós temos o aumento dos transportes, vem os primeiros automóveis, né? Que é movido a motor de combustão. Então, a gente também tem a questão da televisão, das fotografias, dos primeiros filmes, que vão aí fluindo durante esse processo. A terceira fase, né, dos anos 1960, 70, pós, então, primeira, já no contexto da Guerra Fria, pós Primeira e Segunda Guerra, já no contexto de Guerra Fria, a gente tem aí até os dias atuais. Hoje também já se fala de uma quarta revolução industrial, né, uma quarta fase, porque a gente está vivendo um momento ímpar, bem diferentão ainda a questão da tecnologia, tá? Então, a gente vive essa fase da biotecnologia, nanotecnologia, mecatrônica. Então, já vai além, a gente já vem a inserção dos primeiros computadores, já tem a ideia dos satélites, né? Cabos de fibra ótica, tudo isso vai facilitando esse processo de industrialização. Mas, claro, também é uma caminhada que vai levar a uma destruição, né, do nosso meio ambiente, um espalhamento aí, né, de poluição e, claro, com consequências para a saúde também. Na próxima aula, a gente fica ligado, na próxima aula a gente já vai ver como é que estão esses trabalhadores, quem são esses trabalhadores, né, das fábricas e como eles vivem, tá bom? Até mais, se cuidem!